Então, mais uma vez, nós vamos estudar a quarta lição que fala sobre gerados pela palavra da verdade. Que se encontra em Tiago 1, 9, 11, 16 e 18. Fala de deixarmos nascer essa fé, né? Crescer como uma semente viva, né? Uma boa semente plantada numa boa terra, num bom coração. Nossas vidas, nosso coração tem que ser uma boa terra para que essa semente, a palavra do Senhor, possa se germinar, possa dar frutos, né? O livro de Tiago vai falar sobre a igreja fiel, sobre a relação entre os pobres e os ricos na casa do Senhor. Então, quem tem mais valor? O irmão que é pobre ou o irmão que é rico? Uma igreja rica financeiramente ou uma igreja pobre financeiramente? Irmãos, para o Senhor é igual. O Senhor não olha aquilo que nós possamos oferecer para Ele, ou para o pastor, ou para os obreiros, ou para a própria igreja. Não, Ele não quer isso. O Senhor quer uma igreja fiel, uma igreja preparada, uma igreja coberta, uma igreja lavada no sangue de Jesus. A lição nos ensina que antigamente os pobres, né? Por que o Senhor comparou? O pobre, é mais fácil entrar um pobre do que um rico. Porque é mais fácil passar um camelo do que um jogo. Porque a soberba, a riqueza material, ela corrompe. Ela corrompe. Mas quando se acerta, quando se é uma terra boa, uma semente boa germinada, nós não deixamos isso nos contaminar. Nós podemos ser ricos ou podemos ser pobres. Também é pobres miseráveis que fazem um pão mata o outro. Então, a riqueza, o que é a riqueza que a palavra nos traz? Né? Nós não devemos nos apegar a coisas materiais. Então, o que é? Uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa que não tem comida, você dá um pedaço de pão para ela que ela é riqueza daquela pessoa. E o rico nunca vier. Mas a riqueza é aquilo que nós damos valor além do Senhor. É como uma idolatria. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos nos libertar dessa riqueza que traz mal para as nossas vidas, seja ela física, financeira, sentimental. Então, o Senhor fala que havia naquela época distinção entre os ricos e os pobres. Babilônia ou de Jerusalém, os judeus eram um pouco ricos que não se dobravam diante do Senhor, porque davam mais valor a coisas materiais. Mas havia pessoas ali que nem eram financeiramente ricos e também não se dobravam, porque valorizavam a sua religião, a sua casa, a sua família, né? Os casamentos, né? Quando o Senhor preparou ali um casamento e foi convidado à festa, e muitos não podiam porque iam tratar dos gados. Até mesmo aquele povo foi enterrar a mãe, ou o pai, ou o parente lá que morreu, ele não podia estar ao pé do Senhor. Então, aquilo era a riqueza daquela pessoa. Então, tudo que é além da palavra, tudo que é além dessa semente, tudo que é além daquilo que vai nos levar a perder a nossa bênção. Primeira riqueza das nossas vidas, o nosso maior tesouro, é a nossa salvação. É aquilo que o Senhor tem e aquilo que nós temos para o Senhor. Nós não podemos perder nossa salvação, nós não podemos trocar os nossos bens materiais ou espirituais por bens materiais. Porque primeiro está o Senhor, aí depois as outras coisas. Então a lição hoje fala sobre a comparação, né? A lição nos compara, né? A igreja ali, né? A lição compara, né? Aqui está falando sobre a igreja, né? A relação entre o rico e entre o pobre dentro da igreja, né? Então aqui está falando de reconhecer que a igreja do primeiro século era constituída por duas classes sociais, a igreja pobre e a igreja rica. Quando Pedro começou ali a formar a igreja, qual foi a dinâmica de Pedro? Aconselhou que todos vendessem o que tinham e entre si compartilhassem. Então ali ele começou a ensinar a igreja a um corpo só, ao mesmo espírito, ao mesmo parâmetro. Então Pedro ensinou que todos devíamos compartilhar. Hoje seria quase cabível isso, porque nós pensamos mais nas coisas materiais do que nas espirituais. Mas você pensou, se todos pudessem viver a igreja antigamente e deixar, né? Deixar com que nós possamos dividir com o meu amigo, com o meu irmão, aquilo que eu não tenho, que ele tem, e seríamos uma bênção.
Mas sabemos que hoje é impossível. Mas na eternidade não vai ser. Na eternidade não tem pobre, não tem rico. Mas para o Senhor, você é pobre, mas faz a vontade do Senhor. Você é pobre, pode ser um pastor, um pregador, um missionário, e não se pegar coisas materiais. E você pode ser um rico, um advogado, um médico, um engenheiro, qualquer classe social assim bastante elevada, e ser o zelador da casa do Senhor, ser o porteiro. Então, diante do Senhor não há hierarquia. Diante do Senhor há servo, um servo à frente do seu povo, um servo que prega, um servo que anuncia, um servo que limpa a igreja, uma serva que põe um arranjo lá no púlpito, uma serva que ensina as crianças, uma serva que faz visita, uma serva que valoriza o trabalho na casa do Senhor, seja no louvor, seja na pregação da palavra, seja no ensino com as irmãs mais velhas ou com as irmãs mais novas, seja limpando o chão da igreja, ou um servo nessa mesma posição. Então, a comparação do rico e o pobre não há quando há um nível espiritual saudável, quando há um nível espiritual bom, né? O segundo tópico fala os ricos na igreja antiga. Então, por vezes, os ricos são identificados na Bíblia como, aquilo que nós já falamos, os judeus. Os judeus eram uma classe social elevada, mas tal condição, né? Não podiam desfrutar do amor do Senhor. Não que o Senhor fizesse distinção, mas eles próprios achavam que Jesus veio para os pobres. Não, Jesus veio para aquele que ele tinha que salvar. Nós aceitamos o Senhor. Então somos fortificados na fé, somos fortificados naquilo que o Senhor tem para nós, né? O outro tópico da lição fala assim: os ricos e abastados têm a tendência a desenvolver arrogância, autossuficiência, posturas dos seus poderosos que pensam poder culpar as pessoas a qualquer preço. As escrituras são claras em afirmar que o reino de Deus não pode ser comprado por dinheiro algum. É impossível o irmão rico ser gerado pela palavra e tornar-se um filho de Deus? Sim, claro, porém, ele pode encontrar maior dificuldade para desprender-se das suas riquezas. Então, ele pode e deve ser alcançado pela palavra. A palavra de Deus pode ser germinada no coração do rico. Claro que pode ser mais difícil, pode, mas aquilo que eu falei no início. O que é uma riqueza? Um pão pode ser a riqueza que ele tem, mas um filho para quem só tem um filho é a riqueza. Um esposo para quem só tem um esposo pode ser a riqueza. Bem que deve ter só um esposo. Então, tudo que é além do Senhor nessa vida é a riqueza que nós cultivamos. Então, o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós desprendamos das coisas materiais e vivamos na graça, no conhecimento da sua palavra, né? No tópico 3 faz, perante Deus, pobres e ricos são iguais. Deus não faz distinção de pessoas. Diante do Senhor, há servos, o servo valente, o servo bom e fiel, o bom samaritano, né? Aquela mulher que perdeu uma dracma e era todo o valor que ela tinha, era todo o dote que ela tinha para o seu casamento, e ela ali varreu a casa, limpou, depois para fora os móveis velhos, sacudiu os tapetes, depois achar aquela dracma. Ela convidou as amigas, os vizinhos para comemorar com ela, porque ela era a riqueza que ela possuía para o seu casamento, era como se fosse o dote dela. Então, era toda a riqueza. E, no entanto, ela, quando encontrou aquilo, às vezes os vizinhos diziam: mas você vai fazer uma festa por causa de ter encontrado uma dracma? Então, o que é uma dracma? É uma bênção. O que é uma dracma? Um louvor, uma palavra, um jejum, uma oração, uma madrugada. O que é uma dracma? Ai, vamos glorificar o Senhor, porque este mês, na oração do meio-dia, o Senhor salvou uma vida. E foi uma dracma. Né? Vamos glorificar o Senhor, porque na madrugada o Senhor libertou um oprimido que entrava aqui na tua casa. É uma dracma. Ah, vamos glorificar o Senhor, porque o filho da irmã que tirou nota negativa na escola conseguiu recuperar. Então, vamos glorificar o Senhor? Sim. É uma dracma. Essa é a riqueza que eu tenho. Então, é isso que o Senhor quer. Não é riqueza material.
Mas riqueza espiritual, aquilo que nós temos de melhor. E que não pomos isso em primeiro lugar, mas pomos a palavra, a semente, né? Então, perante Deus não há distinção de pobres e ricos, todos somos iguais, né? Na família de Deus há lugar para todos, ser humano justificado por Cristo. Portanto, o irmão pobre e o irmão rico não deve se envergonhar de suas condições sociais. Se o evangelho alcançou seus corações, o rico saberá biblicamente o que fazer com a sua riqueza e o pobre, de igual forma, como viverá da sua pobreza, né? O pobre também não pode viver segundo a riqueza do rico, nem o rico como o pobre. Agora, o importante é ser certo. No tópico 3 fala, só Deus faz o bem. Deus só faz o bem? Sim, Deus só faz o bem. Deus não é mal. Muitas pessoas, às vezes, quando vem o mal sobre eles, ou quando vê algum catástrofe, uma morte, uma enfermidade, porque Deus fez isso comigo. Deus não faz. Deus não faz uma enfermidade sobre a sua vida. Deus não tira o seu filho. Deus não mata o seu filho. Deus não tira o seu emprego. Não, quem faz isso é o inimigo. Deus, às vezes, permite. Deus permite para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos andar segundo a direção do Senhor. Então, quando nós falamos, Deus faz só o bem ou Deus faz só o mal? Eu afirmo, Deus só faz o bem. Deus não é um Deus vingativo. Deus não olha segundo aquilo que vai em nossas vidas, mas segundo o propósito do Senhor. Porque a mão de Deus, aqui somos nós, aqui é a mão de Deus. Então, Deus, onde nós vamos, Deus está ali, protegendo, guardando. Aí muitas vezes eu esqueço a mão de Deus ali e tento fazer uma curvinha e enganar. Eu saio debaixo da mão de Deus, né? Eu saio fora. Aí sim, aí pode acontecer alguma coisa, porque eu saio fora, eu escolhi sair fora. Mas Deus não é vingativo, Deus só faz o bem. Deus, ele tem prazer. A palavra fala que Deus tem prazer em abençoar os seus servos. Deus tem prazer no gozo, Deus tem prazer na alegria, Deus tem prazer na satisfação da igreja fiel. Deus tem prazer na bênção da igreja. Quando há a festa no céu, quando a igreja está contente, quando um servo se arrepende, quando um pecador se arrepende, porque nós temos que aceitar o Senhor Jesus todos os dias. Nós temos que pedir salvação para nossas vidas todos os dias. Salvo hoje, salvo para sempre? Sim. Mas se você todos os dias renovar esse pacto, essa nova aliança, né? Um casal casa, o que acontece? Como diz o ditado, é 10 anos, 5 anos, os bichos são medo, já não é gatinho, já é uma burrinha, é um burrão. Então, o que eu preciso casar? O casal precisa renovar o amor, o carinho, a aliança todos os dias. E assim é o casamento da igreja com o Senhor. Precisa renovar a sua salvação, né? A igreja precisa renovar sua salvação todos os dias. Precisamos estar sempre debaixo das mãos do Senhor. Se sairmos fora, a bênção está aqui. O maná está aqui caindo. E eu vou só pegando migalha. Não, Deus quer dar a bênção completa. Deus tem para nós uma bênção completa. Ele não tem migalhas, ele tem para nós uma bênção completa. Então, Deus tem prazer em nos abençoar. E ele não é vingativo, ele não nos castiga. Ele é muito abençoador, né? Então, o segundo tópico fala assim, todo dom e boa dádiva vem de Deus? Sim. Um dom de Deus, como a sabedoria que torna uma pessoa espiritualmente madura, não pode ser recebido pelo crente através de esforço humano. Quem o distribui é Deus, né? O homem não pode te dar dons. O homem não pode te dar sabedoria. O homem não pode te dar uma boa mensagem. O homem não te pode dar uma cura. Não. Nem os médicos podem dar uma cura. A não ser Deus. Deus pode usar um médico. Deus pode usar um medicamento. Deus pode usar alguém para te abençoar. Mas quem faz é Deus. Dons espirituais. Dons ministeriais. Dons proféticos. Quem pode dar é só o Senhor, né? Se vem de Deus, só o Senhor pode dar. Eu não posso falar, olha, irmão, hoje você tem o dom de cura. Hoje você tem o dom de sabedoria. Não. Eu preciso
buscar o Senhor me conceder esse dom. Mas só o Senhor que pode nos conceder esse dom, né? Num tempo onde o asceticismo religioso tende a tirar o foco da glória de Deus e da sua benignidade, tornando o ser humano digno do céu, precisamos lembrar que a nossa vida espiritual não depende de disciplinas humanas para receber dádiva de Deus. Então, só Deus pode nos conceder. Né? Muitas religiões, muitas igrejas, eu vou te dar o cargo de pastor, eu vou te dar o cargo de ministro, eu vou te dar o cargo de missionário. Não. Isso é coisa humana, né? Então, olha, o Senhor te levantou como obreiro, o Senhor te levantou como pastor, o Senhor te levantou para estar à frente das crianças, o Senhor te levantou para estar à frente do louvor, o Senhor te levantou para ser um instrumentista, para ser um bom missionário. Então, quando o Senhor faz isso, pode ter certeza, os anjos dele vão guerrear por nós. As batalhas serão vencidas, porque Deus que te levantou, Deus que vai te honrar. Quando o homem levanta, você cai, você é envergonhado, a sua igreja vai para baixo, e você perde a sua graça. O inimigo te chuchota, o inimigo te faz graça. Foi o homem que te levantou. Mas quando o Senhor levanta, quando o Senhor levanta, o Senhor honra. Quando o Senhor levanta, pode vir tempestade, pode chover canivete, mas a bênção do Senhor está sobre ti. Deus o livra lá do laço do passarinheiro. Então, o terceiro tópico, a origem de tudo o que é bom está no Pai das luzes. Ao escrever que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, Tiago declara que apenas as boas virtudes vêm de Deus. Não há sombra de variação do Pai das luzes. Isto é, nele não há momentos de trevas e outros de luz. Só há luz. Então, é aquilo que eu já falei no início, né? Deus não é Deus de confusão. Ou ele abençoa ou ele não abençoa. Deus não castiga, Deus não amaldiçoa, mas Deus abençoa. Agora, se você não está sendo abençoado, se você não está sendo alcançado, é porque você não está buscando, você não está se colocando na posição, você está saindo fora das mãos do Senhor. Se você estiver debaixo, Deus está sempre abençoando, Deus está sempre te honrando, Deus está sempre... Não há limite. As bênçãos do Senhor são ilimitadas. Quer, pede. A palavra fala, pede, pedir, e das buscar e acharei. Então não é rico, não é pobre, não é o bonitinho, nem o feinho. Não, mas aquilo que o Senhor quer é nos abençoar, é nos honrar. E para isso precisamos estar na posição. Para isso precisamos estar diante da direção do Senhor. Então, o quarto tópico, o terceiro tópico fala agora sobre as primícias de Deus entre as criaturas. Então, algo que somente Deus faz, né? A regeneração é um milagre proveniente do Pai das luzes, segundo a sua vontade. Foi Ele que nos gerou pela palavra da verdade. Ser gerado de novo é uma ação realizada exclusivamente pelo Pai das luzes através do Santo Espírito. Ele limpa o homem dos seus pecados. Então, nascer de novo, quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Nós não nascemos da carne, mas nós nascemos do Espírito Santo. Né? Nós somos renovados, nós somos reedificados. O Senhor renasce em nossas vidas, né? O Pai das luzes, aquele que pode todas as coisas, então Ele faz de nós uma nova criatura, um novo nascimento, um novo pacto, uma conversão. Então, a palavra da verdade. A palavra da verdade, naqueles dias, parte da igreja estava dispersa, sofrendo muitas tribulações. Para superá-las, era preciso uma inabalável convicção de que, apesar das lutas, ela não havia deixado de ser as primícias do Senhor entre as criaturas. O que é a primícia? O primeiro fruto, o melhor fruto. Então, essa é a posição da igreja. O melhor fruto. O que o Senhor tem para colher da terra? Deus criou a terra. Deus criou o mar, as nuvens. Mas o Senhor vem buscar uma igreja. Ele não vem buscar um mar lindo. Ele não vem buscar uma floresta linda, uma rosa linda, né? Um animal lindo. Não, ele criou o ser humano. Ele criou o homem para que o homem glorificasse o Senhor. Para que ele fosse glorificado através do homem. E é uma igreja que ele vem buscar. É a primícia. É a primícia da sua criação. Né? A palavra fala que Deus criou todas as coisas. Deus fez todas as coisas. E a última coisa que Deus criou foi o homem. O homem foi a última coisa. Então, Deus criou o homem, a primícia, né? A sua imagem, semelhança, para que glorificasse o Senhor. Para que essa imagem e semelhança pudesse honrar o nome do Senhor.
E o que é a eternidade? A eternidade nada mais é do que a igreja sendo ali humildemente, prostrada, caída, almejando a glória, podendo. Hoje nós cantamos, nós louvamos, quando estamos assim numa comunhão plena, que parece que a gente está tocando no Senhor, tocando na glória, né? Na aura do Senhor, né? E a igreja ali na eternidade vai ser como tocar, né? Tocar no vento, tocar no espírito, poder sentir mesmo a presença do Senhor. Então, essa é a primícia, né? Essa igreja, o primeiro fruto, né? O primeiro fruto. Qual foi o primeiro fruto? Jesus veio, morreu pelos nossos pecados. Aí qual foi o primeiro fruto? A igreja, que ele deixou aqui preparada, né? Deixou uma igreja saudável, uma igreja sadia. Ele deixou aqui servos valentes para anunciar o seu nome, para anunciar os seus feitos, as suas maravilhas. Então, essa é a primícia, né? É isso que o Senhor vem buscar. O Senhor não está preocupado com coisas materiais. Olha, eu criei aquela torre Eiffel. Olha, eu criei lá a estátua da liberdade. Não é isso. Isso é coisas materiais que vão ser destruídas, né? Vai ser destruído. Mas o homem não. O homem não vai ser destruído, porque o homem foi feito a imagem e semelhança do Senhor. O homem não vai ser destruído porque o homem ele foi feito para a vida e para a vida eterna. Então o homem ele vai ser as primícias do Senhor, né? A igreja glorificada, a igreja na eternidade. Essa é a primícia, né? Essa colheita, né? A primeira colheita que o Senhor vai fazer aqui na terra, né? A colheita que é a primícia da igreja, aquilo que o Senhor Jesus deixou preparado quando partiu para a eternidade. Então é esse fruto que o Senhor vem buscar, essa primícia, né? O melhor fruto, né? O melhor fruto, é o primeiro fruto, é o primeiro amor, é a primeira salvação, né? Essa primeira amor, essa primeira salvação nós temos que preservar. As pessoas são salvas muitas vezes, porque eles vêm, desvia e vai para o mundo, e volta, desvia e vai para o mundo. Quantas vezes, né? Eu gosto de brincar assim, as pessoas acham, eu já dormi, dormi tão pouco. Não, você dormiu tanto, porque você acordou e dormiu. Então, o que salva tantas vezes, né? Mas não importa. Arrepende-se, vem para a casa do Senhor. Agora, o problema é que se um desses desvia, o Senhor volta e a primícia já não é mais primícia. Então, a primícia é aquilo que é melhor, né? É o que é melhor. E é essa primícia que o Senhor vem buscar. Uma igreja santa, uma igreja purificada no sangue de Jesus. É uma igreja que está pronta para adorar, é uma igreja que está pronta para glorificar o nome do Senhor. Aqui no outro tópico, no tópico 3, fala-se o propósito de Deus, né? A salvação é a maior bênção de Deus para a humanidade. O propósito divino não é primeiro abençoar o crente com bênçãos materiais, mas fazer dele primícia de suas criaturas, salvos pela graça mediante a fé. Então, no Novo Testamento, as primícias eram a colheita do melhor fruto. Então, ao referir-se às primícias, Tiago dizia aos primeiros irmãos, notadamente judeus, que eles foram escolhidos como primícias do Evangelho. Os primeiros e muitos outros que Deus havia de começar a colher. Então, aquilo que nós já falamos, né? A primícia, a igreja como primícia, como primeiro fruto, uma igreja edificada, uma igreja coberta, uma igreja purificada no sangue de Jesus, uma igreja preparada para a eternidade, uma igreja que está sendo adornada com os dons espirituais, uma igreja que está sendo adornada com o dom de sabedoria, uma igreja que está adornada com todos os dons, uma igreja que está sendo adornada com a palavra, com o evangelismo, com a bênção, com o culto ao meio-dia, com o culto à madrugada, com o jejum, com a oração, com a leitura da palavra, com a escola dominical, com o ensino. Há muito, né? Muito adubo, né? A primícia ali precisava de muito adubo, precisava de ser podada, né? Para ser um bom fruto, para ser o melhor fruto, né? Também, às vezes a gente fala de primícias, né? O primícia, o fruto, o primeiro fruto, o melhor fruto. Mas para aquele fruto ser o melhor, para aquele fruto ser o mais saudável, o que precisava fazer? Precisava de enxertar, precisava cortar os espinhos, às vezes precisava de regar, às vezes precisava dar uma cortada ali em alguns pauzinhos, aquele fruto velho,
vou tirar, né? Às vezes tem mãe que idolatra tanto filho. Então, olha, eu vou tirar esse fruto que está se atrapalhando o serviço do Senhor. E o meu trabalho? Eu tenho um trabalho maravilhoso, mas não dá para ir ao culto, não dá para eu servir o Senhor, porque o meu trabalho me consome. Aí você vai falar, olha, eu vou tirar esse trabalho, vou te dar um trabalho mais soft, vai trabalhar 2 horas por dia. Nossa, mas briga não, faz comigo não, como é que eu vou fazer? Então, nós temos que pautar, né? Há dias, infelizmente, a gente tem que trabalhar mais, ou felizmente, mas não podemos deixar que isso atrapalhe a colheita. O fruto vai apodrecer. É preciso que o fruto seja bem cuidado, é preciso que o fruto seja bem regado, para que possamos oferecer ao Senhor melhor daquilo que temos. Qual é o teu melhor? Qual é o teu melhor? Eu prego bem a palavra, mas esse é o teu melhor? Eu canto bem, mas esse é o teu melhor? Então qual é o teu melhor? O que você tem para oferecer ao Senhor? Então essa é a premissa, essa é a diferença. Rico, pobre, não há diferença entre a igreja. Deus ainda está um povo escolhido, não ainda está o rico, não ainda está o pobre. Não, ainda está um povo escolhido, um povo consagrado, um povo remido, um povo coberto, um povo lavado no sangue de Jesus. Uma igreja fiel, uma igreja que disse assim, filho, quando o Senhor for filho, vai lá, sobe aquele morro, vai evangelizar aquela vida, filho. Sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Então, essa é a premissa. Esse é o melhor de mim. Isso é aquilo que eu posso oferecer ao Senhor. Então, vamos à conclusão desse estudo que fala, né? Novamente lembrando, gerados pela palavra da verdade, né? Sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus. Viva e que permanece para sempre. Que está em 1 Pedro 1:23. Então, conclusão, inseridos no processo de aperfeiçoamento espiritual, sofremos os mais diversos de provações, independente de nossa posição social, econômica e cultural. Tais situações aperfeiçoam-nos e amadurecemos como pessoas. Quando alguém é gerado pela palavra da verdade, ele é chamado pelo Pai a viver o Evangelho em fidelidade. Não podemos nos esquecer do nosso maior desafio, fazer o Evangelho falar no mundo dominado por relacionamentos distorcidos, como o corpo de Cristo, a igreja de Deus, a coluna e firmeza da verdade. Então, nós somos a igreja, nós somos o corpo do Senhor. Então, precisamos cuidar desse corpo, né? Ninguém pega do seu dedo, olha, essa unha, vou arrancar e jogar fora. Dói. Então, precisamos cuidar da unha, cuidar desse corpo, cuidar do nosso corpo espiritual, do nosso tipo, o tipo do Espírito Santo. Então, essa é a vontade do Senhor. Então, mais uma vez, lembrando as lições desse trimestre, que é fé e obra. Fé não pode ver sem obra, e obra também não pode ver sem fé. Deus não anda vingativo. Deus não toma o mal. Deus só faz o bem. Fazendo um resumo, na igreja do Senhor não há distinção entre ricos e pobres. Todos são chamados, todos são escolhidos, todos podem pregar, todos podem fazer louvor, todos podem cantar, todos podem limpar a igreja, todos podem cuidar do jardim da igreja. Todos, cada um foi chamado para uma função diferente, sendo ele pobre, sendo ele rico, mas o Senhor quer abençoar todos. Nós devemos dizer sempre, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, uma semente gerada da palavra do Senhor. Então, esta é a palavra para essa semana. Espero que os irmãos tenham entendido, que o Senhor possa estar assim nos abençoando, que o Senhor possa estar assim nos edificando, para que possamos dar bons frutos e frutos bons, para que anunciemos sempre a palavra do Senhor e não possamos nos esquecer da salvação. Deus nos quer uma igreja, um povo, uma nação santa, para ir para a eternidade, para tocar. Quando você estiver triste, você estiver deprimido, Senhor, o que o Senhor está fazendo comigo? Não. Senhor, o que eu estou fazendo comigo? Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Não. Senhor, por que eu permiti que isso acontecesse na minha vida? Porque eu quero a bênção, eu não quero a maldição. Eu quero ser cabeça, eu não quero ser cauda. E o Senhor tem isso para nós. O Senhor quer te honrar, o Senhor quer te determinar uma vez. Por isso, esteja atento, busque. Quando vier essas coisinhas do mal no nosso ouvido, vamos pensar que o Senhor não é vingativo, o Senhor não faz o mal, o Senhor só faz o bem, o Senhor quer edificar nossas vidas, o Senhor quer nos honrar. Por isso, pense bem, busque o Senhor, diz, Senhor, tire de mim
tudo aquilo que me distancia de ti. O Senhor possa estar abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.